palavra está com o pastor. Meus irmãos, boa noite para todos. Quero só apresentar o Ronier, é isso? Fica de pé, Ronier. Tá bom? Ronier, ele frequentava a igreja do pastor Léo, é isso? Redenção. A Bianca está ali fazendo assim, né, Bianca? Você confirma, né, Bianca, que ele frequentava isso? Então, quero dizer que é um prazer, viu, Ronier, ter você aqui. Tá bom? Que Deus te abençoe. Mas antes, fica de pé. Você vai receber um presente da igreja e a turma que está perto de você não vai só te cumprimentar, vai levantar, vai te dar um abraço. Seja bem-vindo, viu, Ronier? Ronier falou comigo ali baixinho assim. Eu frequentava a igreja do Léo, do pastor Léo, e eu senti muita falta, né? Aí está aqui de volta. O Léo não está aqui, está de férias, viu? Mas amanhã ele tem que estar aqui. Tá bom? Deus abençoe você. Chama o Alex. Cadê o Alex? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Teologia da Alegria. Quem vai dar o tema hoje é o Alex. E o cristão e o amor, não é isso? Mas antes de eu passar a palavra para o Alex, nós vamos orar pelo presbítero Marcelo, os familiares. O pai dele faleceu agorinha, né? Então, eu telefonei para ele agora, dei meus sentimentos para o presbítero Marcelo. Então, quero convidar você, vamos orar, queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os olhos, vamos ter uma palavra de oração para o presbítero Marcelo, seus familiares. Ó Deus, sabemos que o Senhor é o autor da vida e o Senhor é quem preserva as nossas vidas também. O Senhor tem um tempo para cada um de nós, quando terminamos a nossa vocação, o nosso ministério aqui sobre a face da terra, o Senhor nos leva com seus santos propósitos. Mas que o Senhor esteja com aqueles que ficaram. Abençoe, Senhor, o presbítero Marcelo, console seu coração, essa perda do seu pai. Que o Senhor esteja com seus irmãos também, seus familiares. Que o Senhor possa consolá-los também. Tome toda essa situação de perda nas tuas mãos. Que o Senhor esteja, Senhor, com os preparativos, esteja com a parte burocrática também. Que o Senhor possa abençoá-los, fortalecê-los, orientá-los também nesse momento. Em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém. Deus te abençoe. Viu? Obrigado. Deixa eu tentar ajustar aqui um pouquinho. Boa noite, igreja. Primeiro dizer que é bom estar de volta, depois de um mês praticamente em viagem, a viagem mais longa que eu fiz na minha vida, em dias. E uma coisa eu posso dizer, que uma das percepções que se tem quando se fica um bom tempo fora, pastor, é como é bom voltar para casa. Como é bom estar perto, estar na sua casa. Como é bom estar perto da sua família. E foi especial. Outra percepção que eu quero dividir com vocês, e aí já entrar no nosso assunto, que estar longe me fez ver o valor do que é estar perto. Estar longe me fez entender o valor de estar perto. Minha mãe deve ter percebido uma diferença na minha comunicação com ela nesses dias que eu voltei. Minha mãe mora aqui perto, né? 3 bairros de diferença, e me deu tanta vontade de estar perto da minha mãe, estando longe, que ela está percebendo mais atenção da minha parte. E eu agradeço a Deus por isso. Eu gostaria, meus irmãos, de pedir a compreensão e a atenção de vocês para que a gente possa falar sobre um tema muito propício, muito real e profundo. Lendo esse livro e tendo mergulhado um pouco mais nesse capítulo que fala sobre o amor, eu me deparei com uma série de questões com as quais eu preciso lidar, tratar e aplicar na minha vida. E eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido com isso. E peço a compreensão de vocês, se por alguma razão eu não conseguir fazer eles entender exatamente a minha intenção,
mas é real. Foi bem oportuno ter acesso a esse estudo. E eu quero começar esse nosso assunto a respeito do prazer, o esforço do cristão, o esforço do prazer cristão na prática, e aí o tema é o amor. E da forma introdutória a esse tema, me vem à mente exatamente o que vocês estão vendo na imagem, esse duplo sentimento. E não é natural para mim, ainda que eu já esteja na igreja há muitos anos, falar sobre o prazer dentro da igreja. A gente está falando aqui sobre o prazer cristão. Não é muito comum, muito natural, mas ele é não só urgente, como também de extrema necessidade, para que a gente possa validar o que nos move, para que a gente possa compreender qual a nossa atitude, qual que é a nossa postura com relação ao prazer cristão. E é inegável que, pelo menos na minha história, e talvez na história de algum de vocês possam perceber que, em algum momento, percebe-se que a vida cristã é uma vida de abnegação. Mas ela é uma vida de abnegação. Em alguns momentos, percebe-se que a caminhada cristã é uma vida de dor, de sofrimento. Ela também é uma vida de dor e sofrimento. Então, da mesma forma que a caminhada cristã, ela também tem prazer e alegria. O que o capítulo desse livro de John Piper nos conduz a perceber é como se alicerça seu prazer, como se alicerça a sua alegria, como se alicerça a sua vontade, a sua satisfação, o seu realizar-se, o seu sentimento de vitória e de conquista, de realização. E aí é onde ele começa a aprofundar o assunto. Ele começa inicialmente falando que existe duas formas de você ter o prazer. Ele vai falar primeiro que existe o chamado prazer cristão vertical. O que seria, então, o prazer cristão vertical? O prazer cristão vertical seria a minha relação com Deus. Como eu abordo e me relaciono com Deus. Como eu trato o meu relacionamento com Deus. E para nós isso é mais fácil, porque pensar, pastor, o relacionamento vertical, cristão vertical, depende basicamente de mim. Depende de como eu controlo a minha ansiedade, de como eu controlo as minhas inquietações, de como eu controlo como eu me porto. Porém, não só ligado ao prazer cristão, nós também temos o prazer cristão horizontal, nós também temos a figura do prazer cristão horizontal, que está na minha relação com o próximo. E aí começa a complicar um pouco mais. E ainda sobre o prazer cristão horizontal, eu quero compartilhar com vocês aqui dois textos, tá? Eu coloquei tudo aqui num canto só, para facilitar a minha condução aqui com vocês. Vamos lá. No Salmo 16, no verso 11, e aí eu vou trazer para vocês, irmãos, a versão NVT, que a mim pareceu com um pouco mais de facilidade na questão do entendimento. A parte B diz assim: me darás a tua alegria, da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Salmo 16, verso 11. A gente tem aqui uma justificativa, um embasamento bíblico que nos permite entender onde vamos buscar a nossa alegria. E aí a gente começa a ter um parâmetro. Onde a gente tem alicerçado a nossa alegria. O outro verso que eu quero compartilhar está em Salmos. Salmos 37, verso 4. E aí eu vou compartilhar com os irmãos esse verso também na versão NVT. Diz assim: busque no Senhor a sua alegria, e lhe darás os desejos do seu coração. Busque no Senhor a sua alegria. A reflexão que fica para nós, o pensamento que fica para nós, é como a gente tem pautado a nossa alegria, como a gente tem exercido a nossa realização,
o nosso sentir-se bem. A definição do dicionário sobre prazer, dentre outras coisas, é satisfazer uma vontade. É aquilo que é bom. Tá? Nem tem como eu ter prazer sem ser algo que me traga algo bom. Isso é o prazer. E o prazer cristão, obviamente, vai estar ligado ao autor de tudo que Deus nos faz. Ao passo que nós temos o prazer no plano vertical, como é essa nossa relação com Deus, que deve ser revisitada aqui em nossos pensamentos de como a gente tem se portado, de como a gente tem conduzido isso. A gente também tem a figura, como o autor coloca no livro, do prazer cristão horizontal. E eu vou me ater nesse tempo, a partir daqui, para ficar mais sobre ele, que me pareceu, em acordo com o que foi colocado no capítulo, como algo mais desafiador a nós. Porque quando eu vejo uma imagem como essa, é preciso refletir a respeito de como nos portamos com relação ao próximo. Estava pensando sobre isso nesses últimos dias, a respeito desse tema, e eu vejo como é desafiador a nós. Em especial, irmãos, como nós temos nosso direito. Aqui que tem alguns advogados, mas eu estou no meu direito. Você errou, você corrige, não, você está errado. E eu não tenho a alegria em ser amável. Eu simplesmente estou exercendo o meu direito. Então, eu peço a atenção de vocês para que a gente possa aproveitar esses minutos que a gente vai estar aqui falando para trazer para dentro da nossa mente e coração essa reflexão que o Piper nos conduz para que a gente possa aplicar na nossa prática. E a respeito da base do relacionamento cristão horizontal, que é o meu relacionamento com o meu próximo, eu quero dividir aqui com vocês 2 textos. O primeiro está em 1 Coríntios 13, verso 5, e o segundo vai estar em Romanos 15, de 1 a 3. O primeiro texto, então, é 1 Coríntios 13, verso 5, e o segundo em Romanos 1 a 3. Diz assim o texto, e aí começa a puxar um pouco a nossa atenção. O amor não procura seus interesses. É só o recorte que eu quero trazer aqui a vocês, irmãos. O amor não procura seus interesses. O outro texto, em Romanos 15, 1 a 3, e aí um recorte também. Porque Cristo não se agradou a si mesmo. Como falar, então, em prazer? Como falar, então, em alegria? A considerar esses 2 recortes da palavra de Deus. O amor não procura seus interesses, porque Cristo não agradou a si mesmo. Isso nos faz ter algumas perguntas, e o livro faz esse questionamento. Uma das perguntas que pode ser feita nesse verso, nesses textos, Paulo, então, ele reconhece que ele não tem nenhuma expectativa de ganho em relação ao que ele faz, ao amor, porque se ele fala que o amor não serve os seus interesses, então ele não tem nenhuma expectativa com relação a eles, esse questionamento que vem automaticamente. E aí a resposta ela é muito simples. A resposta é que não. Porque o Jonathan Edwards vai dizer que o ganho, esse ganho, ele está na alegria pelo ato de amar em si, pelo bem alcançado por meio dele. Então, em outras palavras, o interesse aqui questionado é aquele interesse que não é conectado com aquilo que é do reino. Agora, aquilo que é conectado com o reino te permite ter amor, ter alegria, pelo ato de amar em si. Ainda que isso não me dê um lucro financeiro, ou um lucro material, ou um lucro relacional, intelectual, network, o que seja. Porque Paulo ama amar. Tanto isso é real que no verso, em 1 Coríntios 3, verso 3, ele vai dizer: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Olha a régua de Deus para nós, irmãos. Então, ainda que eu seja um cara bom, um cara legal, que eu seja um cara generoso, ainda que eu seja um cara benevolente, se eu não fizer por amor, o que Paulo diz no mesmo texto?
se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, isso aí, a gente começa a perceber a extensão e a profundidade do que ele nos conduz a entender o amor. Não parece muito mais fácil? Você tem uma condição, você pode dizer, tá bom, toma aí, vai, some na minha frente, não quero te ver mais, para com isso. Você faz, isso é bom, isso não quer dizer que não vai abençoar quem vai receber, mas você quer agradar a Deus? Você quer ter essa coerência com Ele? Então você precisa ter amor em fazer o que você faz. Esse texto, meus irmãos, ele nos conduz o início da percepção sobre aquilo que a gente vai conduzir aqui em nossa conversa. Que a benevolência desinteressada, que é um termo que é usado aqui no capítulo, que é esse ato de generosidade sem interesse. Estava sobrando, pega aqui, pega. Ele ajuda, ele é bom. Né? A pessoa que está com fome, que você eventualmente paga o almoço dele, se alimentou, tirou aquela fome. Mas para Deus, Ele quer saber como é que está o seu coração com relação a isso. E aí, na sequência disso, a gente vai caminhar agora a respeito de alternativas, considerações a respeito de quem ama. A primeira delas vai dizer que quem ama tem prazer na misericórdia. Lá em Miqueias, aí eu vou ler aqui a versão, Miqueias 6:8, eu vou ler a versão que me pareceu de mais fácil condução com vocês, vai dizer assim: ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele quer, e o que Ele requer de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Então, dos 6 pontos que nós temos a falar a respeito da prática do prazer cristão, o primeiro deles é: ame a misericórdia. E aí eu conecto com aquela fala inicial a respeito do direito. Como é que você vai ser misericordioso quando você está no seu direito? Eu estou certo? Você errou. Mas não posso dizer que errou. Não, mas errou. Você fez errado. Eu comprei uma camisa azul e você me entregou uma camisa branca, tamanho P. Você errou. Irmãos, a gente precisa, e uma das coisas que esse ponto da lição ele me conduz a perceber, é que a gente precisa nos vigiar, a gente precisa se observar, a gente precisa analisar o nosso comportamento, porque o direito, a razão, ela muito provavelmente não vai produzir a justiça de Deus. Ela pode conflitar. E a gente precisa tomar cuidado para que a gente não use o nosso direito para arranhar o nosso testemunho. Não estou dizendo aqui, meus irmãos, para a gente, fez errado, fica com P mesmo, coloca a camisa P aqui e vem para a igreja. Não, não é isso. Entendeu? Fica até ruim, né, Flávio? Não pode, Alex. E aí, bem piloto, fica ruim, né? E aí, a gente precisa ter esse cuidado, irmãos, para saber onde ali a gente pode estar deixando a nossa boa moderação esvaecer. Porque nós devemos amar a misericórdia. E se devemos amar a misericórdia, irmãos, tem que ser algo bom a nós. E não ser algo penoso. Não ser algo... Veja, irmãos, isso não quer dizer que nós não tenhamos que ter nossos sentimentos. Importante dizer isso. No sentido de, a pessoa comete o equívoco lá, né, você compra a camisa azul G e chega a branca P, às vezes você se irrita, e é natural. Mas nós temos um pai, que ele é preparado para ouvir tudo que você tem para dizer. Não é? Às vezes, né, o pastor sabe bem muito mais que eu sobre isso. O pastor, talvez, aqui é a pessoa mais preparada para ouvir a sua dor. E a gente não aguenta. A verdade é essa. E o pastor também é pesado. Às vezes a gente não dá conta de ouvir. Mas tenha uma certeza, meus irmãos, Deus aguenta.
Digo mais, Ele está esperando que você chegue até Ele. Quantos de nós aqui têm sofrido por segurar, no orgulho ou qualquer outra razão, aquilo que precisa ser colocado diante de Deus? No sentido de, não, eu entrei nessa, eu resolvo, isso aqui é comigo, e ainda não fez essa ponte. Meu irmão, enquanto você segurar, vai doer. Então, eu quero que vocês apliquem isso. Deus ama a misericórdia. Então, se eu, quando tenho um ato de misericórdia, ou a pergunta que eu me faço é, quais têm sido os meus atos de misericórdia? Eles existem? Eles são reais? Se, de porventura, são pouquíssimos ou eles não existem, nós temos um manual incrível, fantástico, preparado para nos orientar. E a intenção aqui é que a gente caminhe nesse aperfeiçoamento. Então, ponto 1, Deus ama a misericórdia. Desafio a nós a respeito desse tema, ainda hoje, sejam misericordiosos. Exercitem a graça. A régua é muito alta. É muito alta. Você ama ajudar, você ama se entregar. Isso aqui. Me permita dar um exemplo pessoal aqui. Eu tenho muita dificuldade de abrir mão do meu direito. Muito. Sou uma pessoa que tem muita dificuldade de abrir mão do meu direito. Por isso. Especialmente no trânsito. Especialmente no trânsito. Eu tenho pavor, eu não gosto de dirigir, eu dirijo por obrigação quando eu preciso dirigir, porque o trânsito realmente não faz bem. E é um lugar que realmente eu tenho pedido a Deus para, assim, cuidar de mim, porque eu mesmo, assim, eu não tenho paciência zero. Mas, enfim, hoje nós saímos para vir para a igreja. Olha que Deus faz as coisas, né? Olha como que Deus faz as coisas. Nós saímos da garagem. E a minha rua é uma rua que é quase sem saída. Então, fica muita criança brincando na rua. E eu acho isso fácil, eu gosto. Mas a gente saindo da garagem, aí as crianças estavam todas brincando na rua. E o Marcos, né, ele não só reduz, não, ele praticamente para o carro, assim, com uma onda, né, paciências, assim, né, não deu nem uma buzinadinha para falar assim, opa, estou passando. Um americano. Né? E aí, ainda por cima, tinha duas pessoas sentadas assim, que como era quase sem saída, só que dobra à direita assim, tinha duas pessoas sentadas lá vigiando as crianças. Aí ele muito gentilmente apagou o farol, porque estava indo no posto das pessoas. E virou uma curva, e dentro de mim eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu não sou assim. E eu confesso para o Senhor que eu não quero ser assim. Ele não sabe disso, ele está sabendo disso agora. E eu não quero ser assim. O meu problema é que eu não quero ser assim. E aí o resto não precisa nem contar, meus irmãos, que vocês estão vendo aí que eu estou expulsando aqui, né? Então, assim, Deus me tratando, né? Deus me tratando, não tem outra explicação. Porque eu é uma coisa que tem muita dificuldade mesmo. E assim, eu não falei nada, eu fiquei calada, mas dentro de mim eu me fervi. Tipo, eu falei, ele é demais, eu mostrei muito paciente, eu não quero ser assim não, sabe? E Deus me falou assim, você precisa ser assim, né? Você precisa ser assim. Então, assim, eu realmente não tenho nem comentário sobre o que está acontecendo aqui hoje comigo. Não, isso é muito interessante, sabe? Então, pastor, eu fui em duas viagens, né? E eu pude perceber o pessoal onde eu fui viajar, nos Estados Unidos, eles são mais educados, assim, quando eu tive, eles são mais pacientes, a gente quer muito cuidado realmente. A gente precisa. O legal disso aqui, gente, é a vida real. Né? Então a gente vai, a intenção aqui é realmente a gente aplicar isso a nós. Desde o idoso para o jovem, todos nós precisamos. Temos muito a melhorar a respeito do amor e ser misericordioso. Não só ser. Eu estava perguntando aqui sobre a atitude de misericórdia. Quem dirá amar? Você vê como a gente está atrás disso. Significamos, irmãos. Tem sentimentos de afeto. Olha aí.
a conexão dos assuntos. Então, não é real o prazer em amar. Misericordioso, ele é necessário porque ele conecta com o sentimento. Aí a gente vai lá em 1 Coríntios 13, 4, 7. Eu vou ler aqui para a gente poder avançar e usar o tempo mais para a gente poder explanar. Diz assim, um trecho, né? O amor não arde em ciúmes, não se exaspera. O amor não arde em ciúmes, não se exaspera. O exaspera aqui é aquela ideia de se irritar, incomodar, ficar bravo, aquela coisa. Tudo isso são sentimentos, meus irmãos. Então, a gente percebe que o amor não é só aquilo que eu faço, ainda que eu faça por uma obrigação, é aquilo que eu faço que eu tenho uma alegria de fazer. Por isso que a misericórdia é possível ser amada. Porque a misericórdia, de acordo com a instrução que nós temos no próprio texto que fala, que talvez seja um emblemático a respeito do amor, em 1 Coríntios 13, ele fala que o amor, ele não arde em ciúmes, ele não se exaspera, ao contrário, ele se alegra, ele espera, ele é paciente, ele é bom. Outro ponto com o qual a gente precisa avaliar como a gente está se comportando com relação a isso, a respeito de como a gente tem aplicado, vou pegar a orientação do pastor aqui, aplicado a orientação a respeito da ação. A ação número 1, a misericórdia. A ação número 2, ter sentimentos conectados ao amor sobre aquilo que eu faço. Um outro ponto que a gente precisa falar sobre ele é que o amor transborda de alegria em Deus. E aqui, meus irmãos, eu quero dividir com vocês esse texto. Esse texto ele mexeu muito comigo, porque automaticamente eu sou pensado a entender a generosidade, o desapego, quando você tem uma capacidade que comporta isso. Então, não é? Eu tenho 10, paguei minhas contas, honrei meus compromissos, sobrou 5, e passa uma pessoa e me pede 1, ou precisa de 1, é mais razoável entender assim. Mas veja o que diz aqui, nesse texto que eu vou compartilhar com vocês. Em 2 Coríntios 8, de 1 a 4. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza a sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem na assistência aos santos. A igreja da Macedônia, o Paulo instrui a igreja de Coríntios a respeito desse exemplo maravilhoso das igrejas da Macedônia. E diz assim: vos fazemos conhecer a graça de Deus concedidas às igrejas da Macedônia, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-vos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Eu não vou perguntar ao pastor aqui, diretamente a ele, para que ele não precise responder. Mas eu não sei se ele é acionado muitas vezes por algum de nós querendo fazer muitas doações. Acontece. Mas será que o fazemos na medida certa? E é natural esse entendimento, porque a nossa vida, o nosso dia a dia nos leva a pautar a nossa segurança naquilo que a gente conquista. É o nosso trabalho, é a nossa renda, o nosso emprego, o nosso salário. Mas aqui, meus irmãos, eles não só fizeram, eles insistiram. Eu quero. E não foi sobre aquilo que excede, que foi sobre aquilo que eles não tinham. E Deus fez prover. Meus irmãos, isso aqui
realmente é um transbordar. É como nós imaginamos. O que é um transbordar? Imagine um copo vazio. Está ruim, estou apertado de grana, perdi o cliente, perdi não sei o quê, está tudo no vermelho, e aí Deus move o seu coração, abençoa aquele irmão. E aquilo te enche de uma... Não, eu vou fazer. Como vai? Não sei, eu vou fazer. E aqui está dizendo que ele só não fez, superabundou na graça. A verdade que eu vejo ao ler esse texto, ao ver esse tema, é que quanto mais distante a gente fica daquilo que Deus nos orienta, nos instrui, mais passível de me perder nas minhas contas, nos meus atos de amor, nos meus sentimentos com relação ao outro eu fico. E é urgente a necessidade de a gente voltar à presença de Deus. Quem ama se alegra na generosidade. Em 2 Coríntios 9, 6, 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Um texto muito conhecido, mas é importante que seja dito. Deus ama a quem dá com alegria, ou seja, a sua benevolência ela não pode ser desinteressada, como aqui o livro aborda, como sem interesse, de expectativa de prover e ser bom para aquela pessoa. A nossa benevolência, ela precisa ser, primeiro, um ato de obediência, mas ela precisa ser também uma alegria. E se ela não é, precisamos buscá-la. Há uma diferença entre ser generoso e ser caridoso. O caridoso, ele ajuda quando te pedem. Esse é o caridoso. O generoso, ele vê a necessidade e ajuda. Eu achei joia isso. Porque o generoso, ele há uma percepção dos lados. Aí você vai ajudar. O caridoso não, ele só responde, né? Uma resposta. Sim. Mas o generoso, ele vai além. O outro tema aqui, meus irmãos, que ele se alegra com a pessoa amada. Deus se alegra com a pessoa amada. Aquele que ama, experimenta a satisfação no bem do outro. E aqui, meus irmãos, eu quero... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso. Beleza. Deus se alegra e chora com a pessoa amada. Dois aspectos aqui que eu quero trazer para vocês, que são muito reais para nós. Vocês acham que é mais fácil rir com os que riem ou chorar com os que choram? Não precisa responder, só pense. O que é mais fácil a você? Eu chegar a você, Bianca que já conheci de longa data, então não vai levar para o coração. Bianca, chegar para você e eu te contar uma notícia muito boa na minha vida, ou te contar uma notícia muito triste. Qual é o nosso sentimento com relação a quando isso chega ao outro? O pastor Léo sempre dizia, eu já ouvi, 2.730 sermões do pastor Léo, então, e em um desses ele fala assim, olha, é mais fácil chorar com os que choram. Só que esse texto aqui, meus irmãos, nos fez pensar o seguinte: será que esse choro é sincero? Então, a pessoa recebeu uma notícia triste, você, puxa vida, meu irmão, mas será que esse puxa vida é real? Agora, rir com os que riem, cara, conseguiu um negócio, Bianca, incrivelmente fantástico. Será que a gente se alegra com isso? Quando o nosso irmão chega para a gente e fala isso? Porque a orientação aqui fora, meus irmãos, é, olha, não fala nada. Fala nada. Isso é muito profundo, meus irmãos. E a gente precisa ser essa pessoa que se alegra na alegria do outro. A gente precisa ser essa pessoa que, de fato, se importe com a dor do outro. E não que fale assim, esqueceu. E o cara está sofrendo lá. O prazer cristão no amor está no ato de sentir amor e compaixão. E essa questão que envolve a alegria, o amor, a tristeza, nós precisamos ser essa pessoa que seja a pessoa a receber essa notícia. A notícia ruim anda, não tem esse entendimento?
Alguém precisa dizer? A notícia não vai chegar, de uma forma ou de outra. Agora, a boa notícia é para quem você pode contar. Se é para poucas pessoas, e aqui você faz parte desse grupo, então a gente precisa amadurecer nesse aspecto. O último ponto que eu quero compartilhar com você, que também a gente tem um exemplo de Jesus, que está lá em Hebreus, que diz assim, Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, veja, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, em troca da sua alegria que lhe estava proposta, ou seja, está à direita de Deus Pai, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, porque aqui, a ignomia aqui é aquela ideia de humilhação, né, pastor? De diminuir, de jogar para baixo, né, uma morte humilhante que Jesus recebeu, em troca da alegria que lhe estava proposta. E eu pergunto a vocês, meus irmãos, qual a alegria que nos está proposta? Qual é? Qual é a certeza que nós temos? Não é a salvação? Não é estar com o Pai? Por favor, pastor. Eu tinha uma ideia equivocada dessa questão de Deus. Eu pensava assim, que eu vou trocar minha alegria, no sentido, eu vou deixar minha alegria para sofrer. Mas o texto fala que Jesus não tinha expectativa da alegria de voltar para o Pai. Motivação pela alegria. Então, assim, estava na cruz, ele falava assim, isso vai acabar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e eu vou ficar feliz pela eternidade toda. Eu vou cumprir a vontade do Pai e eu vou ter essa eternidade comigo. Então, essa é a ideia. Isso é fantástico. Ou seja, a gente reconfigura nosso entendimento a respeito do sofrimento, porque existe uma alegria proposta dos irmãos. A gente carrega, né, talvez mais catolicismo, não sei, essa coisa do sofrimento, falta de vida, de espiritualidade. Isso nunca foi assim. A gente está falando de alegria. Existe algo muito maior. Vou falar por mim. Eu tenho uma família, tenho 2 filhas, e dá trabalho prover minha família. Tem dia que é muito difícil, pastor. Tem dia que a humilhação, às vezes, te faz perder força. Mas se você lembra da alegria que é o resultado disso, você poder fazer o que faz, você poder a sua família, nós homens, a gente vai poder fazer o que faz. Costumo dizer que a gente só até pode correndo. Eu, quando fui pai, há 3 anos atrás, eu tive um braço absurdo. Sim, absurdo. Tudo na minha vida foi muito mais intenso, muito mais claro, muito mais intencional. Vai para o 3, então. Não. Resposta. Minha resposta. Porque a fábrica está aberta, você sabe, né? Eu falo essas coisas, eu me assusto. Mas eu falo para você. Porque os casais se dizem. Mas o Elton está cheio de gás. O Elton está nervoso, velho. Gravíssimo. Não te basquete. E aí, meus irmãos, eu quero caminhar para o final, já está falando, curto, né? E aí eu vou ler para vocês aqui o que está colocado pelo autor, a explicação do Piper a respeito do assunto, né? A resposta desse capítulo é que a busca do prazer é uma motivação essencial para toda a boa ação. Então, tudo que eu faço é importante que eu busque prazer naquilo. Ainda que eu não tenha, é importante que eu busque prazer. Onde é que eu buscar esse prazer? Na palavra? Ou, em outras palavras,
Se você objetiva abandonar a busca do prazer pleno e duradouro, você não pode amar as pessoas ou agradar a Deus. Eu não quero saber de amor, não quero saber de saber, de gostar, se quer fazer eu faço, se quer fazer eu faço. Mas se você assume essa postura, você não consegue amar as pessoas e não consegue agradar a Deus. Então você está apertado do mesmo jeito. Nós não temos que ser. Agora é a notícia. E por fim, meus irmãos, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta a vocês, que é assim: quem te representa nessa imagem? Você é a pessoa, assim, essa é uma imagem, é uma mulher, tá? A pessoa sorrindo é uma mulher, tá? Essa pessoa sorrindo te representa hoje? Essa pessoa, esse homem, com essa lágrima, em 4K, te representa hoje? Quem é você nessa figura? Eu faço essa pergunta, meus irmãos, porque para mim um ponto tão importante quanto o entendimento que a gente passa a ter a respeito da essência da alegria, da motivação de amar fazer o que eu faço, ser misericordioso, ser amado, é que pode ser que hoje eu seja uma pessoa que seja o cara do canto, ou a menina do canto, eu posso ser a pessoa sorrindo, pautado no resultado das minhas mãos. Bem, estou feliz, consegui, sei lá, comprar o que eu queria comprar, estou no emprego que eu queria estar. É essa a sua felicidade? A gente aprendeu que exatamente não. É lógico, galera, não é o essencial. Ou você está triste porque você não conquistou aquilo que você não almejou também materialmente. Observe que, às vezes, o feliz pode ser um feliz errado. Aprendendo que a gente aprendeu aqui, não é só uma ação, mas também um sentir. Não posso sair faltar a coisa errada. E pode ser que Deus deixe naquilo que você tanto focou sua alegria para você enxergar o que é essencial. Quem já quebrou aqui? Eu já quebrei. Então, eu já tive muita alegria para a real e depois eu vi que não tinha nada. Então, posso dizer, você na causa aqui, eu morava num quarto, sem quarto de sala, só um quarto, e eu sou cabeça. É importante dizer isso, porque às vezes pode ser que hoje a minha vida seja uma vida que eu não tenho sentido próprio a respeito daquilo que faz ter alegria sobre ser bom. Tudo é cinzento, tudo é opaco, sem brilho. O que eu faço por isso? É real. E pode ser que alguns de nós estejam passando por isso. Então eu não posso terminar aqui, pastor. Eu peço licença para dar um passinho a mais nisso aqui, para dizer algumas coisas a respeito de como chegar nesse local de graça, de alegria, de amor, satisfação, de plenitude, vivendo essa vida aqui. Não é uma vida no céu. Em João 15:11 vai dizer: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ele diz isso aonde? Na sua palavra. Salmos 1, eu vou ler um pouco dele aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Boa pergunta. Estamos tendo prazer na meditação da palavra do Senhor? O salmista aqui foi categórico. Ele disse sim. E aí a reflexão que eu quero trazer para vocês, pode ser que hoje não. Zero. Não leio. Não leio, não tenho interesse de ler, não me agrada ser bom, pisou no local, levanto o pé e jogo para o alto. Isso é real, irmãos. A gente não está no céu de brincadeira. E aí eu quero compartilhar uma aprendizado que eu tive.
há muitos anos atrás, do próprio John Piper. Ele criou uma oração pegando alguns recortes de versos bíblicos. Você tem ele aqui. Vamos lá. O primeiro trecho é Salmo 119, 36. Vai dizer assim: inclina-me o coração aos seus estatutos e não à cobiça. Incline meu coração aos seus estatutos e não à cobiça. Deus, estou aqui sem vontade. Estou aqui como ato de obediência. Estou aqui sem querer estar aqui. Por favor, em nome de Jesus, incline meu coração aos seus segmentos e não à cobiça. Segundo ponto, Salmo 119, 18. Desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quem aqui já deu a vida no vazio? Então, às vezes você vai fazer isso aqui, você lembrou da escola, lembrou do horário do trabalho, lembrou do negócio que você terminou, lembrou do menino que toma banho, lembrou da vida que fazer, lembrou do sei o quê. Seu pensamento voou. Deus, em nome de Jesus, desvenda meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Outro recorte, Salmos 86, 11. Dispõe meu coração para só temer o teu nome. Só temer o teu nome. Nós precisamos temer o Senhor. E o Salmo 90, 14. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Meus irmãos, não tem como nós nos alegrarmos sem nos recorrermos a Deus. A alegria é um dom de Deus. A alegria, ela só é possível na presença de Deus. Então, só é possível na presença de Deus. Então, se hoje, e aí fica para nós, fechando, se hoje a minha alegria não está pautada naquilo que provém de Deus, a partir da tua presença, a partir dos seus valores, precisamos tomar esse cuidado. E eu falo aqui, meus irmãos, com toda humildade, porque eu cheguei na igreja adulta, já tinha mais de 20 anos, vou falar, né? Eu já quase uns 50 anos, seu nome, tá? E como quem veio de fora, eu tenho uma liberdade de ter sido criado dentro de pré-definições que muitas vezes acontecem automaticamente de forma inconsciente. Eu vim de fora. Eu sou sempre uma pessoa que veio de fora. Eu sempre veio de fora. A pessoa dentro de cada forma, não. E eu tenho a tranquilidade de dizer que é uma vida fora do Evangelho. A alegria não é fútil, ela é vazia. E o cuidado que a gente tem que ter é para que a nossa alegria também seja essa. E seja o que a Bíblia nos orienta a ser. Então, se hoje não me alegra estar na presença de Deus, ainda que eu não queira, faça esse recorte, não é meu? João Paulo fez isso há 9 anos atrás, na internet, esse vídeo. Como ter alegria do jeito ter. Ele vai até dizer assim: te deu um presente maravilhoso. Se você não tem alegria, se você não tem raiz para dar valor aqui, não tem nada. Tem que lá não é mais. Agora, aquilo que eu anelo, aquilo que eu busco, aquilo que me enche, aquilo que me faz estar bem, aquilo que dá prazer diante do Senhor, coisa maravilhosa. Que a gente consiga alcançar esse lugar, que a gente aperfeiçoe aquilo que precisa ser aperfeiçoado em nós. Em nome de Jesus.